muita emoção, espiritualidade e união familiar, no último sábado, dia 19, foi inaugurado no município de Vista Alegre do Prata o Parque Zootrilhas. Esse que é um local que conta com o turismo rural e que está aguardando pela sua visita. A inauguração contou com a presença das autoridades locais e adotou todos os protocolos de segurança. Além disto, muitas lágrimas de felicidade marcaram presença na homenagem realizada ao Sr. Reini, que muito contribuiu para que esse local se tornasse realidade. Falar do turismo rural é falar do turismo. O turismo, ele hoje no Brasil, ele segue 16 segmentos. E um dos segmentos de grande potencial turístico no Brasil, o primeiro deles, sem sombra de dúvida, seria o turismo de natureza e o turismo de aventura. E o segundo é o turismo rural, né? Porque nós somos um país continental. Então, pensando nesse continente, desse tamanho, a gente também tem que pensar nas diversidades que ele tem em termos de região. Mas não é só a questão geográfica, mas é a geográfica cultural, pela ocupação. Então, o turismo rural ele vem com uma característica identitária. Bem interessante a gente falar sempre disso, com características, em primeiro lugar, geográficas, mas em segundo lugar, ele vem com características da identidade cultural, né? Então, ele é um sucesso no estado do Rio Grande do Sul, por quê? Porque o estado do Rio Grande do Sul ainda é um estado multicultural e principalmente com uma cultura do minifúndio ou da pequena propriedade rural. Então, diferentemente de São Paulo e de outras regiões brasileiras, o turismo rural se dá na fazenda. Aqui não, ele se dá na propriedade rural. No restante do Brasil, ele acompanhou os ciclos econômicos do café, do açúcar, do ouro. Aqui no Rio Grande do Sul, não. É o simples saber fazer das pequenas propriedades familiares. Então, o turismo rural, para nós, do destino Veivinho, ele tem essa característica. Nós otimizamos muito o turismo rural, por quê? Porque nós temos claro que as nossas cidades são muito modernas, né? As nossas cidades sempre quiseram denotar e mostrar para o mundo que elas acompanharam o ciclo econômico, diferentemente do meio rural que não acompanhou esse ciclo econômico. Então, o que a gente manteve intacto no meio rural? A cultura. E a cultura está justamente nos grupos familiares e nos grupos comunitários, e principalmente nos pequenos municípios. Então, ele tem um viés de prática diferenciado das demais atividades que a gente tem, né? Então, a gente une o turismo rural-cultural. Então, a gente olha para a família num primeiro momento e pergunta: o que vocês fazem? O que vocês sempre fizeram? Quais são as práticas culturais, espirituais que vocês têm nessa propriedade? E a partir disso, a gente então conceitua a propriedade como sendo, né? Ela pode ser um atrativo, digamos assim, um parque natural, ou ela pode ser simplesmente um atrativo que vai estar recebendo turistas, ou ela tem então essa característica de propriedade rural. Então, em primeiro lugar, ela tem que ter fazeres de uma propriedade rural, que é o caso aqui. Então, a gente tem o pesqueiro. Não que o pesqueiro seja o atrativo mais importante, mas ele dá uma característica e uma beleza plástica ao lugar, né? Por quê? Porque a água é muito importante, né? Se a gente olhar hoje sob os aspectos culturais, a água ela tem um grande sentido, né? Por que as pessoas vieram morar nesse lugar? Porque tinha uma cacimba perto, porque tinha uma vertente ou porque tinha um córrego. Por isso que elas se instalaram nesse lugar. E essa beleza plástica ela é bem importante também para a questão do turismo. Todo mundo gosta de ir num lugar bonito, né? Então, claro, aqui houve ampliação, nós tínhamos 2 pesqueiros, né, dois açudes, e foi feito esse terceiro açude também com uma outra característica. Então, o novo, ele se constitui tanto no restaurante quanto nós temos aqui esse açude.
Então a pesca era uma prática, né? Era uma das questões que a família sempre tinha. A outra era a criação de galinhas. Galinhas comuns, mas enfim, havia uma paixão pelas aves, né? E eles foram diversificando as aves. A partir também é uma propriedade que tem muitos hectares e, como vocês podem ver, ela tem uma área verde enorme. Ela tem algumas exóticas aqui, que a gente até pode falar, também de ciclos econômicos ou geração de uma nova energia na propriedade. Ah, por que eu planto pinos ilhotes? Ah, para ter a madeira, para queimar, porque a gente tem o fogão a lenha, por exemplo, né? Então a gente sempre tem que trazer esses elementos também para dentro. Mas ela é uma propriedade que ela tem uma mata ainda muito originária, que ela vai até o rio, que é o lugar das trilhas. Então nas trilhas a gente não teve intervenção de elementos exóticos nessa paisagem, né? Então a gente acabamos incorporando as trilhas como uma prática e também para diversificar a atividade na própria propriedade. Uma outra característica, então, é o que oferecer, né? Então nós temos o zoo, composto, então, de aves exóticas, desde as mais pequenas até as exóticas maiores, né? Sempre dentro da avifauna, que ela se caracteriza sempre como aves, né? Então não tem outros, por exemplo, não tem leões, não tem, né? Mas sim, nós definimos com eles que pelo carinho, pelo saber fazer deles, que eles ficariam com esse segmento. Então, o que dá para oferecer mais para o turista? E foi muito interessante que a família topou fazer uma coisa que é a maior carência de Vista Alegre do Prata, que é a gastronomia, né? Então, nós fizemos todo um estudo de viabilidade econômica com a própria família, né? Esse restaurante era para ser maior. Fizemos um reestudo para que ele se adequasse à situação econômica da família. Porque também quando a gente pensa em turismo rural, a gente tem que pensar o que é você fazer o turismo rural. Por quê? Porque o turismo rural ele tem características de um homem que vive ciclos anuais. Um ano eu tenho abundância na colheita, mas no ano que vem, ou como foi no passado, agora recente, nós tivemos uma seca. E estavam no município onde a seca foi muito prejudicial. Então, o cuidado que a gente tem como Atua Serra, para quem orienta, é que o meu agricultor, carinhosamente, a gente chama meu agricultor, ele não se endivide. Porque no momento que ele tem dívidas muito grandes, ele perde a tranquilidade e o foco no visitante ou no turista, porque ele fica só preocupado com o econômico. E quando o econômico começa a ser mais importante no acolhimento, na hospitalidade, ele perde o foco do turismo rural, que é justamente assim proporcionar esta vivência sempre familiar. Então nós sempre teremos os núcleos familiares, pode não ser a família central, porque no meio rural hoje as famílias rurais também ficaram muito pequenas. Eles por acaso têm 3 filhos, mas é um acaso. Geralmente tem um filho, no máximo 2 filhos. Então o que eles fizeram? Eles trabalharam muito bem a família, o familiar, o sogro, a sogra, o pai, mãe, irmãos. Então esse núcleo, ele faz com que sempre o turista seja recebido por alguém da família, né? Então ele vai ouvir contar as histórias daquela família. Ele vai estar sendo acompanhado por alguém da família, né? Não há necessidade de contratação como nós já temos em outros lugares. Vamos falar aqui do Vale dos Vinhedos. Não é mais o dono da vinícola que recebe, quem recebe é um enólogo, um especializado ou outras pessoas, né, que são contratadas para, igualmente, com muita competência, com muito carinho, né, fazerem o trabalho. Mas são atores, aquilo que a gente chama de ator. Aqui nós temos o agente, aquele que faz, né, que é a família que faz. Então, desta forma, eu ampliei um pouquinho mais a explicação, assim, para que a gente tenha muito claro o que é ter uma propriedade rural. Então, ela tem todo esse envolvimento, né, mas, acima de tudo, sempre ela tem que ter características de atendimento da família. Não é algo que eu terceirizo, não é algo que eu vendo, nem mesmo restaurante, né? E aí o cuidado que a gente tem que ter também na propriedade rural é quem é o público é a família. Portanto, eu tenho que ter atrações para os pequenos, para as crianças. Eu tenho que ter para o jovem, principalmente hoje para o jovem, que o jovem é o nosso cliente do futuro, né?
você precisa ter para casais e você também precisa ter para a terceira idade. Isso significa que todo equipamento que você for construir, ou aquele que está construído, ele precisa ter as adequações de acessibilidade, né? Então, nas estruturas físicas, então muitas vezes ou a gente adapta ou a gente constrói com a acessibilidade. E segue também os preceitos de segurança. Então é importante que você saiba, a gente não falou sobre isso, mas há 14 dias atrás eles contrataram uma empresa, uma seguradora especializada em turismo de natureza, de aventura e turismo rural, né? Então, ninguém entra aqui sem estar segurado. Sempre no pacote da refeição, ou da entrada, ou da trilha, está incluso o valor do seguro pessoal de cada cliente que está aqui, né? Então, é bem importante assim, que esses itens também estejam presentes para quem efetivamente vai abrir hoje, se adequando às normas e à legislação do turismo rural. Bom, assim, na realidade, sempre a minha paixão foi animais. Sempre tive qualquer espécie de aves que tivessem. E aí, numa certa ocasião, me desafiaram a ir fazer uma exposição, tipo, dos pequenos animais numa feira em Vista Alegre do Prata. E nessa feira acabou surgindo a ideia de construir um mini zoológico, como era muito interessante, porque eu ainda gostava de aves. E aí foi surgindo a hipótese de exploração de trilhas, cachoeiras, e aí a Secretaria de Turismo acabou desafiando nós a dar continuidade a isso. Junto com a Tuacera. Isso aí, que a Tuacera, na realidade, foi quem incentivou mais a gente a dar sequência, e o Pesca e Paga também está incluído no nosso pacote. E mais ou menos é isso aí. A partir de dezembro nós vamos ter os pedalinhos, né, que ainda não foi posto por causa da pandemia, então nós estamos respeitando esse ciclo. Esperamos que passe para dezembro e eles vão ter o quê? Vai ter a visitação às aves, às cachoeiras, o Pesca e Pague e ao nosso restaurante daí. E as trilhas, né? Sim, as trilhas. Não, na realidade o Reni é o meu pai. Ele faleceu há 7 meses. 8. E na realidade é assim. No começo, tudo era novo. Ele não estava muito confiante no negócio. Só que na realidade ele não queria desapontar nós. E na realidade ele sempre nos apoiou. Tanto que antes de acontecer, ele estava bem ciente de que o negócio ia dar certo. E enfim, não deu certo, acabou acontecendo o que aconteceu, e aí a vontade dele era inaugurar, então isso em fevereiro, só que infelizmente, com certeza hoje ele está aqui também, que ele está presenciando, né? Mas foi, eu digo assim, hoje o que eu aprendi foi com ele. Tipo, desde da nossa a gente trabalha com produção de leite também, então desde que eu era criança, tudo que eu aprendi foi com ele. Ele foi me passando com o passar do tempo e eu fui adquirindo. E essa ideia nova que surgiu do empreendedorismo de turístico, né? Que não estava nos nossos planos, mas como surgiu essa ideia, a gente acabou optando e ele estava apoiando. O turista não precisa necessariamente entrar em contato conosco, mas somente assim. Segunda e terça o parque fica fechado para manutenção, para limpeza em geral. De quarta a domingos, daí o que a gente faz? A gente, se não agendar, a gente tem porções de peixe, batata frita, né, lanches, os petiscos. E assim, ó, a gente cobra uma quantia assim, simbólica de R$15 para entrar,
para assim poder manter as bicharadas, as coisas, né? Este bebê, na verdade, assim, ele não estava nos nossos planos, né? Nós já estaria com a carreira encerrada, porque nós temos um casalzinho, a Thalia e o Jean Carlos. Só que assim, quando eu percebi, eu estava grávida. E esse nenê, assim, ele veio suplir a perca que nós tivemos do avô, né? Porque o avô, ele faleceu em janeiro, no dia 17, e eu estava grávida desse bebê. E nós não sabíamos, assim, ainda certo, né? Porque, assim, estava tudo... E então esse carinho que todo mundo tem por ele é que eles se apegaram ao meu bebê por causa do avô. Agora todo mundo estava na expectativa para conhecer o Parque Isotrilhas, então agora que chegou a oportunidade. Porque já teve, tipo, já teve visitas do pessoal que veio até já 3 ou 4, 5 vezes, né? Então agora tá liberado, então que todo mundo venha para conhecer o nosso parque em Vista Alegre do Prata. Na realidade ele está situado assim, entre Fagundes Varela e Vista Alegre e Nova Prata. A distância de Vista Alegre até aqui e daqui até Fagundes são 9 quilômetros exatos. 22 quilômetros de Nova Prata, em torno de 25 ou 26 de Iguaporé.